Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é sábado, dia 31 de janeiro. Estamos concluindo mais um mês. Como passou rápido, não é verdade? E já é o primeiro mês desse ano de 2026. Eu tenho certeza que ao longo desses dias desse ano, a bênção do Senhor esteve conosco. Por isso, com o coração agradecido mais uma vez, nós nos voltamos para a Sua Palavra, que é fonte de vida e também direção. E nesse dia 31 de janeiro, a igreja celebra São João Bosco, um dos grandes santos da nossa igreja, uma grande inspiração de vida. A palavra de Marcos, no 4º capítulo. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: "Vamos para outra margem." Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas?" Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: "Silêncio, cala-te." O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: "Quem é este, a quem até o mar e o vento obedecem?" Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na região da Galileia, muitas pessoas simples, elas acreditavam que no mar habitava um monstro chamado Leviatã. Ele era considerado uma força obscura, destruidora, capaz inclusive de afundar embarcações e devorar os pescadores. Por isso o mar, sobretudo à noite, era visto com temor, e não era apenas um desafio físico, mas era símbolo do mal, das ameaças invisíveis que rondavam a existência humana. Por isso os homens tinham muito medo de navegar, especialmente à noite, e quando ventava, o barco ficava agitado, eles acreditavam que era esse monstro marinho, o monstro do mal, que estava agitando as águas e os ventos. O evangelho que nós acabamos de ouvir não é um relato apenas descritivo de um fato. Esse evangelho é uma espécie de catequese para os discípulos e também para nós. Mais do que retratar o medo dos discípulos ou repreendê-los pela falta de fé, o texto nos apresenta um ensinamento precioso. As tempestades, elas representam as forças do mal que agem no mundo e também em cada um de nós. O Leviatã era apenas um mito, mas o mal é real. Ele está presente em tantas formas de violência, em tantas dores que nos esmagam, em tantas crises que nos desequilibram. Está presente nas perdas, nas injustiças, nas enfermidades, nas guerras deste tempo ou em tantas feridas profundas que tantas vezes nos silenciam. E o mais impressionante nesse texto é o silêncio de Jesus. Ele está no barco, está ali, mas dorme. E é justamente isso que dói na fé. Saber que Deus está presente, mas não age da forma como nós esperamos. Às vezes tudo desmorona e a sensação é de abandono. Mas é justamente nesse exato momento, nesse exato ponto, que a fé amadurece. Porque a fé real, ela não vive de sinais imediatos. Ela cresce quando tudo parece incerto e mesmo assim nós decidimos permanecer. Nós permanecemos unidos ao Senhor. O barco balança, o medo nos visita, mas o Senhor está ali. Ele não foge do barco, Ele não nos abandona no meio da tempestade. Isso para nós basta, porque há momentos sim em que a noite escurece, o barco da nossa vida é agitado pelos ventos, pelas angústias humanas, mas é importante recordar que nesses momentos é aparente o sono de Deus. O mais importante é que Ele está conosco. E tem mais, há momentos em que a tempestade não vem de fora, ela nasce dentro de nós. É o medo de não dar conta, é a sensação de estar sozinho, é o desânimo que chega sem nome, a ansiedade que não se controla, as noites que não se consegue dormir. Enfim, são vozes interiores que dizem que tudo está perdido, tudo está agitado dentro de nós e parece que estamos perdendo o prumo, o controle da própria vida. Mas o evangelho de hoje nos devolve o essencial. Você não está à deriva. A tua vida não está nas mãos do acaso. O Senhor que está contigo, Ele tem poder para acalmar as águas, inclusive aquelas que te afogam por dentro. E é ali no meio do medo que Ele se levanta, e não para explicar, mas para sustentar a vida. Então, não espere a calmaria para confiar. É no meio da travessia que a fé precisa nascer.
Quando tudo estiver escuro, repita no silêncio do seu coração: o meu barco não está vazio, comigo está o Senhor. Sim, porque o verdadeiro milagre nem sempre é o vento cessar. É o coração aprender a confiar mesmo quando o vento sopra forte. Porque quando a fé resiste, mesmo tremendo, ela se transforma na âncora da vida. E com Jesus no barco, até o caos se curva. Então tenha fé, as noites escuras vêm sim, o barco é agitado, mas no barco da nossa vida está o Senhor. Algumas perguntas elas não terão resposta nesta margem da vida, mas há uma certeza que sustenta toda a nossa existência. O Senhor está conosco, não importa a tempestade, não importa a força do vento ou o agito do barco que é a nossa vida. A sua presença não elimina os ventos, mas transforma o nosso jeito de atravessá-los. E a fé não é fuga do sofrimento, é a coragem de atravessar o sofrimento com o coração em Deus. E quem atravessa com fé nunca sai do outro lado igual. O mal existe sim, mas ele não tem domínio. A dor vem sim, mas ela não define você. O medo grita, mas não comanda a sua história. O que define o rumo da travessia é quem está com você. E quando você descobre que o seu barco é conduzido por Cristo, até a noite mais longa se torna caminho. Que você não desista, que você não se afogue por dentro, que você escute no meio das ondas essa voz que ainda calma. Sou eu. Não tenhas medo, eu vou te ajudar a atravessar a noite escura da tua alma. Sim, esse é o Deus que nos ama e não abandona o nosso barco. Que Ele abençoe você. E eu convido você mais uma vez para orar comigo. Amado Jesus, ao ouvir esta palavra, eu lembro de tantas tempestades que já se armaram nos mares da minha vida. Eu já fiquei desesperado, angustiado, porque o medo me abala, ele rouba as minhas forças, Senhor. E às vezes, tal como os teus discípulos, eu me sinto aflito pelo teu silêncio. Parece que demoras muito, Senhor, mas eu sei e eu te agradeço porque tu sempre estás no meu barco. Por mais que as ondas sejam fortes, por mais que os ventos sejam incessantes, mesmo quando o meu pequeno barco parece não mais suportar, eu percebo que és tu quem cuidas do meu pequeno barco e acalmas primeiro os medos que trago dentro de mim. Hoje, amado Jesus, eu peço que tranquilizes todas as tempestades que se armam em minha vida. Não deixe o meu barco, Senhor. Sem ti eu não poderia atravessar esta vida e chegar à outra margem. Me abençoa, Senhor. Me dê forças, me dê coragem para prosseguir, porque sim, tu estás comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa jornada e até a noite, se Deus quiser. Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra oração para 48 996 44 14 33.